Que Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermude Marim, e a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta, 9 de dezembro deste ano de 2022, e uma saudação também ao reverendo Christian Jessen, que está aniversariando no dia de hoje, e a todos os que estão aniversariando também neste dia e durante este mês também. Que Deus lhes abençoe grandemente. Para esta ocasião nós temos o tema: o mistério da transformação e o arrebatamento dos eleitos de Deus. Ele usou a escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. E coloca aí a escritura de Apocalipse 11, do 3 ao 7, Apocalipse 7, versículo 2, Apocalipse 10, de 1 ao 11, e Apocalipse 19, de 11 ao 21. E também, no início da escritura, escreve Salmo 17, e eu quero ler esse salmo, desse versículo 15 do capítulo 17 dos Salmos. Diz, Salmo capítulo 17, versículo 15: Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ou seja, a essa semelhança do corpo glorificado. Podem se sentar, por favor. Na mensagem Ao Cair da Tarde haverá luz, pregado sábado 23 de maio de 2009, em Cali, Colômbia, diz o nosso irmão William Soto. Esse mistério da primeira vinda de Cristo foi aberto ali por São Pedro no dia de Pentecostes, e milhões já estiveram entrando ao corpo místico de Cristo, recebendo a salvação e vida eterna, obtendo a redenção. Mas agora nos falta a redenção do corpo. Já recebemos a redenção espiritual e obtivemos o corpo angelical, corpos teofânicos, mas nos falta o corpo físico glorificado, o corpo físico eterno, sem o qual não podemos ir ao rapto, não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro. E esta fé de rapto nos diz no livro dos selos, na página 104, abaixo diz: ao final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar a vocês, devemos receber o mensageiro que tomará todas as coisas que lhe deixarem inconclusas e vai revelar todo o segredo de Deus para arrumar noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu acredito que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se precisa para arrumar a noiva, para ter a fé de rapto. E escreve: os 7 trovões dão a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nós nos arrumar, porque o que temos agora temos suficiente fé para cura divina, mas temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e sermos tirados desta terra. E veremos mais à frente, se Deus quiser, onde está isso escrito. E também escreve aí fé de rapto, já na página 105. E no livro de citações,
na página 54, parágrafo 465, diz: Enoque, que creu em Deus tanto, até o ponto que quando ele deu um passeio pela tarde com ele, cansado de estar na terra, e se foi para casa com ele. Pode ser que eu não tenha esse tipo de fé, e escreve fé de rapto, mas eu nunca vou parar na via de outro que tenha essa classe de fé, e escreve fé de rapto. Eu vou estar agradecido a Deus por outro que possa dar um passeio pela tarde e não ter que morrer e ir direto para cima com ele. Eu gostaria de ter essa fé. E escreve novamente em cima fé de rapto. Eu espero ter no final do caminho, ou antes desse tempo, se eu puder, e ele escreve novamente ali fé de rapto. E escreve Enoque a tinha. E em cima tinha escrito aí, onde diz do lado, Enoque a tinha, e aí se vê que escreve a fé de rapto, mas está ali cortado. Diz Enoque a tinha, e escreve também Enoque com fé de rapto. E também escreve na parte fazendo referência de onde ele diz que não pararia no caminho de outro. Eu não ficaria de frente a e reticências. E veja as escrituras que põe aqui, o qual já sabemos quais são. Ou seja, agora ao dizê-las vocês vão saber quem é esse outro que o irmão Branham ali está dizendo que ele não pararia, ou seja, ele não ocuparia esta posição desse. Vejam, ele escreve Apocalipse capítulo 11, versículo de 1 ao 14, Apocalipse 7, 11, as duas oliveiras, Apocalipse 7, de 1 ao 17, o anjo com o selo, para selar os 144.000, Apocalipse 10, de 1 ao 11, o anjo com o livro na mão, Apocalipse 5, Apocalipse 8, Apocalipse 6, de 1 ao 16, Apocalipse 6 é o sexto selo. E ele escreve de 1 ao 16, ou seja, seria aí todo este capítulo da abertura dos selos, mas aí também está, inclui aí também o sexto selo. Vejam todas essas escrituras ao qual ele faz referência nesta pequena porção, toda a revelação que ele está nos dando aí. Mas meditando nos seus lares, vocês podem fazer uma revisão com todas essas escrituras, e ele nos dá um quadro claro do que o escolhido de Deus, assim como Enoque tinha a fé de rapto, todo o escolhido de Deus, o eleito de Deus, que o recebe, vai nesses últimos dias caminhar neste planeta Terra com Deus em seu programa e vai ser raptado, tipo perfeito do que vai ser o rapto. E isso, aqueles que estarão ouvindo, aquele que está compartilhando a fé de rapto, vão receber, e está nas Escrituras. E continua dizendo,
Diz o nosso irmão William, continua dizendo nesta mensagem: o cair da tarde haverá luz. Diz: para obtê-lo, temos que ter a fé de rapto, ou seja, a fé para sermos transformados e raptados, que gira em torno da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, gira em torno do sétimo selo, que é a vinda do Senhor. O sétimo selo, e aí uma das escrituras é Apocalipse 8, selo que tem que ser aberto e identificado com a vinda do Senhor. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 36, nos diz o reverendo William Branham, esse Melquisedeque foi carne, escreve Melquisedeque igual Elohim, se apresentou em um corpo humano, e então mais tarde ele se fez carne, e agora, essa noite, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vocês creem nisso? E escreve carne. Quem é esse Melquisedeque então? O que é o mesmo ontem, nunca teve pai, nunca teve mãe, ele nunca teve início de dias e nem fim de vida. Ele se encontrou com Abraão, e que tipo de sinal ele executou? Então, quando ele se fez carne, ele disse que tinha que repetir-se outra vez, pouco antes do tempo do fim. Vocês creem nisso? Eu creio. Vamos orar. Querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, o meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Não posso identificar estritamente. Tenho medo de dizer qualquer coisa, Senhor. Senhor, tu conhece o coração do teu servo. E ele escreve Melquisedeque hoje, e escreve também identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés. Lembrem que isso foi pregado dia 21 de fevereiro de 1965, e ele já conhecia, porque ele viu abrir até onde viu, ou seja, que ele chegou a ver e a olhar o que era, mas foi proibido dele falar, dar a conhecer neste tempo. Não era o tempo para falar. Ele disse: João, escrevas. Não escreves, porque tropeçariam com isso, deixa passar. Ele não podia falar certas coisas nesse momento, porque causaria tropeço para a igreja nesse tempo, e também não era o grupo que seria o rapto, tinha que ser o grupo de pedra angular. Quantas vezes, através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. Assim tem sido pelas eras. E escreve: as pessoas louvam a Deus pelo que fez e pelo que vai fazer, mas ignoram o que está fazendo. Continua dizendo na mensagem que estamos lendo: esse é o mistério do sétimo selo, a vinda do Senhor, e tem que ser identificada a vinda do Senhor, do anjo do pacto, com este sétimo selo,
E essa identificação, ao ser ouvida e recebida pelas pessoas, dá fé para a transformação dos seus corpos. O que é que dá fé? As pessoas, para receber a transformação de seus corpos, a identificação do sétimo selo. Que a mensagem Cristo identificando Ele mesmo, na página 9 desta mensagem diz: e agora o meu tema do texto para esta noite é Cristo é identificado, Ele mesmo. Vamos ler um pouquinho antes, para ler esta parte aqui. Vejam, diz um parágrafo antes da mesma página 9. E agora, especialmente eu quero que ouçam: se o tempo termina e sejam tão reverentes quanto seja possível, especialmente enquanto estamos falando, porque se não captam as palavras que temos que colocar a cada noite, então você vem à plataforma sem saber para que você vem, vocês entendem? Tem que vir com um entendimento, e essa é a forma na qual Cristo quer que nós venhamos. E se reticências, tem que ter fé no que está fazendo. Senão, você só vai inseguro. E eu espero que isso nunca vai acontecer, não pode acontecer. Vê, você não pode ter fé se você vai assim. Você tem que fazer o que está fazendo com profundidade e saber que isso vai acontecer. E você é positivo e logo isso vai acontecer. E ele escreve: se um dia Pedro perdeu a fé, perdeu a fé na palavra de Cristo. A palavra do que estava cumprindo ali na vinda do Senhor. Agora, lembrem, o nosso tema e nosso texto é Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, o meu tema do texto para esta noite é Cristo é identificado, Ele mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e queremos saber como Ele poderia fazer, como nós o reconheceríamos. Se Ele está aqui, justo como Ele esteve em qualquer outro tempo, então gostaríamos de saber como Ele é reconhecido entre nós. E Ele escreve como tem que se identificar hoje. E Ele mesmo faz a resposta, cumprindo a sua palavra prometida. Vai ser cumprindo a palavra de promessa para a igreja, eras, na página 187, 188 e 189, nos fala aí dessa palavra de promessa para a noiva, e é identificado pelo que estará cumprindo nas promessas que Deus fez para a sua igreja, no meio da igreja noiva, deste tempo final, o qual trazer a fé de rapto e cumprir essa etapa final da terceira etapa, onde foi mostrado ao reverendo William Branham tudo o que estava acontecendo nesta visão, que já era uma atividade de tantas que estavam acontecendo nesses dias, ou seja, que já era como a parte culminante, ou a parte, quando se chega a algo, que é o clímax que diz, ou no cume, no topo de algo, de todo o trabalho, ou seja, algo mais grandioso, digamos, de tudo que vinha acontecendo. Isso é como a parte mais importante, porque observem que o anjo o levou justamente a essa etapa, para que ele visse tudo que estava vindo acontecendo, e o momento também na qual eles desciam ao quartinho
ou seja, que já era a parte final do que vinha se fazendo e entrar a outra fase e a outra etapa do cumprimento da terceira etapa nesta fase, nesse momento, que são fases que estão se cumprindo à medida que vai se passando os dias e os meses, tudo vai se cumprindo e está se cumprindo ao pé da letra. Não falhou em nada o que tem estado acontecendo no cumprimento da visão da carpa. Tudo vai muito bem. E estas são boas notícias para todo o povo de Deus. Tudo vai marchando conforme o programa divino. Continua dizendo o nosso irmão William aqui, nesta mensagem que nós estamos lendo: ao cair a tarde haverá luz. Por isso é que nas eras passadas, embora os mensageiros foram pessoas santas que podiam obter bênçãos de Deus, a bênção da transformação e rapto, não a podiam obter. Por quê? Porque tinham que ter a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor, da vinda do Senhor à sua igreja no último dia, e a obra que estaria o Senhor fazendo para produzir essa fé e produzir esta transformação em nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo. E na mensagem, o que farei com Jesus chamado Cristo? Nos diz na página 40, 45, na página 44 abaixo diz: então aqueles que provaram o outro plano de Pilatos, passando a alguém mais, reticências, Pilatos disse: agora sabe de uma coisa? Simplesmente o tirarei das mãos. Com esta água o tirarei das minhas mãos. Assim que eu, simplesmente, reticências, tenho que fazer algo com ele. O que farei? Vou enviar eles aos escritórios centrais, com os bispos. Isso é o que eles tratam de fazer hoje, vê? Eles o enviaram ao César. Isso não tirou das mãos de Pilatos, nem das mãos de nenhum outro. O que fez? O revoltou, volta novamente ao indivíduo. Você diz: bom, agora eu faria, eu aceitaria se a minha denominação aceitasse. A sua denominação está no concílio das igrejas condenada. E escreve: a denominação está condenada. Como eles vão recebê-lo? Volta novamente para você. Não é o que a sua denominação diga, é o que você diz. Eles o rejeitaram. Agora, o que você vai fazer com ele? Isso é o próximo, vê? Isso não tira da sua mão. Ele está plenamente vindicado. Ele está plenamente identificado. A palavra dessa hora, a promessa dessa hora, e escreve Elias. E Moisés e Elias. Não a promessa da hora de Lutero. Isso foi aquele então, aquela foi a palavra da era do reformador, como todos vocês que ouviram os 7 selos. Quando a era do reformador saiu, a besta com a cara de homem, a organização fez a sua entrada, mas esse é o rosto de águia, a besta que saiu para fazer o desafio de hoje. E quem se atreveria a dizer que não é a palavra inspirada de Deus, quando ele predisse aqui e nos enviou ao Arizona e a trouxe aqui de novo, ainda com a ciência e todo o resto, e provou que era assim. Este livro que já está aberto, isso é correto. Tão só esperando para que o 7º selo seja identificado com a vinda de Cristo.
E ele escreve: o sétimo selo é igual à vinda do Senhor. Bem, ele está em suas mãos. Você tem que fazer algo com ele. Não tire. Sim, Senhor. Nesta categoria, eu gostaria de dizer, passando a alguém mais, se a minha denominação aceitasse, irmão Branham, eu aceitaria. E escreve, alguns dizem, 2 pontos. Se a minha denominação aceitasse, eu o aceitaria. Mas vejam, a minha mãe pertencia a esta igreja. Ela viveu na sua era. Isso não é você. Isso é você agora. Veja do que ela teve que sair para fazer o que ela foi. Que respeito, que diz respeito a você. Bem, veja, você diz, a minha mãe foi uma pentecostal. Ela o fez até que saiu da organização. Mas eu estou tratando de falar com você agora. O que você diz? Vê, nessa categoria nós encontramos muitos dos educados. Agora eu sei que eu vou ferir os sentimentos aqui, mas eu não faço intencionalmente. Se eu faço, então eu deveria estar no altar me arrependendo. Eu estou dizendo isso em amor divino. E tudo isso, lembrem que é um reflexo do que no fim do tempo estaria acontecendo no nosso tempo, o qual também se percorrem as 7 etapas. O que você fará? Porque tudo é individual. Você com Deus. Continua dizendo aqui. Quando Cristo se levanta do trono do Pai, aí ele já estará como leão da tribo de Judá, e em sua manifestação final é onde ele muda de cordeiro a leão. Aí é onde ele muda, faz a mudança, e faz a mudança da luz da dispensação da graça à luz da dispensação do reino. Lembrem que os mensageiros são chamados estrelas, mas no fim do tempo é o pleno sol, porque é a sua vinda. Aí é onde, ou seja, estrela significa mensageiros. Aí é onde faz a mudança, e aí é onde também virá a mudança para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e logo para voltar o povo hebreu, que vai dizer, é esse que nós estamos esperando. E um pouco mais antes dessa mesma mensagem, diz o nosso irmão William, agora muitas pessoas pensam, dizem, vai ter um recolhimento da noiva, a noiva vai ser recolhida e todas estas coisas. Mas vamos ver se eu posso ter aqui também, na era de pedra angular, ela é chamada a era da noiva. Isso vocês encontram na página 170, no parágrafo 15, 19. Vamos ler aí? Na página 170, um momentinho. No parágrafo 15, 19. Onde nos diz, não vivemos em uma era pentecostal, vivemos em outra era. Não vivemos em uma era metodista, vivemos em outra era. Vivemos aqui em cima, na era da noiva. O chamar fora da igreja e juntando-a para o rapto. E ele escreve, não vivemos em uma era pentecostal, e desenha aí uma pedra angular, onde diz, outra era, e faz uma seta rumo à pedra angular. E na mensagem, Por que clamas? Fala, nos diz na página 10 e 11 diz, como sabemos agora,
como um homem me perguntou há alguns minutos a respeito da vinda e do rapto, sabemos que vivemos o tempo do rapto está ao alcance. Estamos procurando uma fé de rapto que junte as igrejas e dê alguma força sobrenatural que possa mudar esses corpos os quais vivemos. Vejam que há um recolhimento ainda ali nessa era, nessa etapa. Temos um Deus que pode levantar os mortos do chão ou do pátio e trazê-los à vida novamente e apresentá-los diante de nós. Quando vemos um Deus que pode curar um câncer, que consome um homem e o converte em um espectro e o levanta e o converte em um homem forte, saudável, isso deve dar a fé de rapto às pessoas. Quando essa luz ilumine desde o céu e escreve a segunda vinda aberta na era celestial, e a trombeta soe, ou seja, a segunda vinda aberta é o conhecimento do que é a segunda vinda do Senhor, a revelação do mistério de sua segunda vinda. E a trombeta soe e o corpo de Cristo vai ser juntado rapidamente, em um momento será mudado e levado ao céu. E escreve: quando a luz ilumine, fé de rapto. E desenha uma pedra angular e as eras. E escreve Mateus 24, 31. E 1 de Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17, e 1 de Coríntios capítulo 15, 51 ao 54. Se acontecer algo assim, a nossa escola de teologia nunca vão poder produzir isso, apesar de que intelectualmente estão bem. Mas você tem que encontrar a luz, e escreve a coluna de fogo, você tem que encontrar esse algo. Aonde que foi vista essa luz? Que vocês dizem? Vocês veem essa luz na fotografia, que foi quando se fez a foto que desceu até o quartinho, quando ele explicou que ele desceu até o quartinho, que é a coluna de fogo. Entrando no quartinho ali, ou repousando ali, entrando ali, vejam onde está essa luz, esse pilar de fogo, em uma grande carpa catedral. E ao identificar onde está a coluna de fogo, aí estamos identificando as promessas, estamos identificando tudo que nós vamos receber, porque na coluna de fogo está tudo. Está a nossa terra prometida do novo corpo, está a ceia das bodas do Cordeiro, está o milênio, está a eternidade, está tudo aí. Porque o que está aí é nada mais, nada menos que Deus, o Criador dos céus e da terra. Por isso, ao identificar e nos encontrarmos com esta luz, aí nós temos tudo. Você tem que encontrar esse algo, e desenhe uma pedra angular e as eras. E aqui, Moisés, baseando o seu grande chamado na palavra, e foi grande, até que um dia encontrou a luz, e a mesmíssima palavra falou a ele. Então, porque Deus é palavra, veja, a mesmíssima palavra falou a ele. Por isso, desde a chama, aquela sarça ardendo, quando ele disse: Moisés, Moisés. E então tomou a sua unção, essa unção que ele tinha em seu interior, o intelecto que ele tinha, que ele cria, a fé que estava baseada na sua crença em Deus, que o separou da sua mãe.
Agora, quando ele se confronta com a presença dessa luz, foi ungido. E escreve a palavra, falou a Moisés. E escreve também a vara, o cajado é igual à palavra criadora. Vamos seguir um pouquinho mais abaixo aqui. Que unção que foi comissionado. Agora nós sabemos que intelectualmente ele tinha ouvido a sua mãe. Ele sabia o que ia acontecer e sabia o que estava vivendo neste dia, mas aqui ele percebeu de que era um fracasso. Portanto, a fé dele podia ter caído um pouco, mas quando ele viu a sarça, Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo e lembrei da minha promessa ao seu pai Abraão, Isaque e Jacó, e eu vim. Eu, pronome pessoal, eu vim para libertá-los. Agora, e eu só acrescento isso assim: Deus me perdoe se soa um sacrilégio. Eu não posso trabalhar na terra senão através de um homem. Eu sou a vide, a videira, vocês são os ramos. E eu só me declaro quando eu encontro um homem. E escreve Moisés: e tenho escolhido a ti, e estou te enviando para que vá e os tire. E escreve, quando ele escreve, estou enviando, escreve Moisés: vê, agora perceba, eu estarei com a tua boca. E eu, toma este cajado, escreve a palavra. Continua dizendo. Agora nosso irmão William, na mensagem que estamos lendo, agora se pergunta muito: como será que a igreja noiva vai ser recolhida? Tem uma forma na qual tem que ser recolhida e preparada para a sua transformação, e não pode ser de outra forma, pois tem que ser na forma de Deus, e a noiva tem que estar unida, tem que estar como estava no dia de Pentecostes, unânimes, juntos, unânimes, tem que estar em uma era. Ali foi no aposento alto, e aqui tem que estar no aposento alto da igreja, que é a era de pedra angular, a parte mais alta, e tem que estar unânimes. E o que vai ser? Que vai os unir, vai os juntar e os pôr ali? Diz na página 116, parágrafo 10, 22, e nos últimos dias, como nos foi dito, assim como foi nos dias de Sodoma, a noiva se unirá pela palavra de Deus manifestada em carne. Vamos ver aqui, no livro de citações, essa partezinha aí, a 10:22, onde ele escreve, nesta citação, se unirá pela palavra feita carne. E escreve abaixo, mas na parte onde diz: a noiva se unirá pela palavra de Deus manifestada na carne. Aí em cima dessa linha ele escreve encarnada em um profeta. E passamos à página 111, parágrafo 975, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e alcança até separar a alma e o espírito e as conjunturas e os tutanos e discerne o pensamento e as intenções do coração. Pense, assim é a palavra de Deus.
discerne as intenções do coração, a palavra encarnada. Aleluia! A palavra, materiais e escriturísticas, tudo perfeito para trazer a você uma fé perfeita para um arrebatamento perfeito. E escreve a palavra em carne, traz a fé perfeita, fé de rapto. E desenha uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi. E continua dizendo, o que unirá a igreja vai ser a palavra manifestada em carne. Não é o que uma pessoa tenha de opinião ou a opinião de outra, mas a palavra encarnada vai ser a que vai juntar, unirá a igreja. Ou seja, que a palavra encarnada é que vai unir a igreja. Então tem que haver uma manifestação de Deus em carne para realizar esse trabalho. Porque como estávamos há uns 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, não estávamos ainda unânimes. E como estávamos ontem, ainda também. E hoje, ainda. Mas vamos chegando. Está sendo feito esse trabalho. Mas se está sendo feito esse trabalho, tem que ser sob esta manifestação encarnada. Não pode ser de outra forma. Não vamos esperar que chegue esse momento de rapto, para então, neste mesmo dia do rapto, colocarmos todos de acordo. Isso não funciona desse jeito. É um lapso de tempo, como aconteceu com o povo hebreu no deserto. Deuteronômio 8, para te afligir, para te provar, para saber o que tinha no teu coração. Vê? Esse tempo todo tem um grande propósito no plano divino e no programa divino. Não é o que uma pessoa tenha de opinião ou a opinião de outra, mas a palavra encarnada vai ser a que vai juntar, vai unir a igreja. E podem conseguir em outros lugares mais informações a respeito de tudo o que estará acontecendo neste tempo final. E aí ele cita 10:26 do livro de citações, na página 116. Esse livro já está aberto. Isto é certo, só esperando o 7º selo que seja identificado com a vinda de Cristo. Vamos ver aí. Estivemos aí nessa página. E aí ele escreve nesse parágrafo, escreve o 7º selo. Ou seja, 7º selo é igual à vinda do Senhor, 2 pontos, Elias e Moisés. Continua dizendo, isso é o que tem sido dito, e a igreja noiva recebe, à medida que recebe a palavra, ela recebe e se faz carne essa palavra nela. Se faz carne a palavra da quinta era de Lutero, à medida que recebeu a mensagem de Deus através de Lutero. E assim, de era em era, assim se fará carne a palavra do nosso tempo, em cada crente em Cristo, no último dia. E na página 80 do livro de citações, parágrafo 683, diz: ou eu lembro que ele desceu lá naquela grande luz, lá no pé do fundo do rio, 1933, em junho, quando ele disse, assim como exatamente como João Batista foi enviado adiante e precedido a primeira vinda de Cristo, eu te envio como uma mensagem para o mundo, para anunciar a segunda vinda de Cristo.
e em todo o mundo se foi, e as luzes do avivamento foram construídas por 15 anos em quase todas as montanhas, cura divina em todo o mundo, poder e restauração, e agora eu creio que ela está pronta para atingir aquela culminação final. E escreve quinto Elias, além, para trazer uma fé que arrebatará a igreja em glória, e ela descansa na mensagem. E desenha uma seta, uma pedra angular e as eras, e escreve: fé de rapto é igual na culminação final. E em cima escreve também a culminação final. Vejam, ela que é a noiva está pronta para atingir esta conclusão final. E escreve no quinto Elias. Continua dizendo, e em torno dessa palavra, será que se materializar esta transformação ou glorificação para os crentes em Cristo que estejam vivos e para os que morreram em torno da palavra que eles receberam em seu tempo, e depois eles também estarão vendo desde a sexta dimensão tudo o que estará acontecendo no corpo místico de Cristo. E na página 6a, parágrafo 63, diz: eu creio que está chegando o tempo onde Paulo disse, ali onde há profecia, essas falharão, onde há línguas, estas cessarão. Eu creio que está chegando o tempo quando os santos se reunirão, e assim um espírito de amor cairá sobre a audiência, e todas as pessoas que estão ali, tudo que esteja mal será tirado. Vejam, isso vai com o que ele disse: dê-me uma igreja pura, que sempre citamos esta parte. E ele diz aí também que onde há pecado não vai entrar, ou seja, que tudo está sendo tirado, para que esta grande vitória no amor divino seja uma realidade em breve no meio da igreja. Tudo que esteja mal será tirado, tudo que estiver errado será tirado. Será uma presença tão grande do Espírito Santo. Eu creio que os dons são maravilhosos e nós precisamos deles e os respeitamos, mas acho que está chegando o momento em que será em um padrão mais alto do que isso. Depois que todas estas coisas forem removidas, o que é amor durará para sempre. Escreve amor divino em uma pedra angular, onde também diz nível mais alto aí, que ele faz uma seta, uma pedra angular, sublinha pedra angular, escreve amor divino. É o amor de Deus. Estaremos nós de pé, pregando assim, ou conversando assim, e o amor se estabelecerá sobre o edifício. E escreve fé de rapto, quando venha o que é perfeito, é igual amor. E escreve abaixo o amor divino, os dons serão tirados. E esta é a grande vitória no amor divino. Será uma realidade e um cumprimento da visão da capa. E vejo que ali, quando foi mostrado pelo anjo, havia pregação. E aqui está nos dizendo que quando estejarmos parados, pregando ou falando, o amor se assentará sobre o edifício, porque vai ser a grande vitória no amor divino. E há uma escritura que ele tinha colocado, se nós conseguirmos, onde ele diz que a vitória será no quartinho ou o amor divino, vai ser a grande vitória no quartinho ou algo assim. Se nós conseguirmos, nós lemos, já tínhamos lido, porque ele escreve
Deixa eu ver. Vamos ver na 880. E este será conhecido pela igreja de hoje, que seja conhecido pela igreja de hoje e pela igreja vindoura. E ele escreve a igreja de hoje e desenha a pedra de baixo, ou seja, a parte de baixo das eras e a sétima era. E quando diz e a igreja vindoura, desenha uma pedra angular. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus lhe diga, é que não tem fé conectada com isso. É Deus empurrando-te a algo até atingir, o que diz aí? Até atingir essa última conclusão. Como Moisés fez ali, quando apareceu ali a ele na sarça ardendo, o pilar de fogo, a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo apareceu ali, é Deus te empurrando a algo. E isso levanta o teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra isso. Porém, daqui em diante, deixe-me primeiro falar-te no nome do Senhor, antes que ouças. Ele escreve, no nome do Senhor, porque tenho que ir por fé. Tenho que fazê-lo por fé, mesmo que ache que esteja bem ou mal, ou o que for. Eu escolho o melhor e depois o faço. E se não tem sido incorreto, é porque tenho esperado que ele me diga o que fazer e tenho esperado por ele. Assim não foi eu, mas ele. Porém, veja o mesmo grande. Esse é o amor divino que é Deus, você vê? E é preciso o amor de Deus que tire fora, frente da fila e coloque na brecha pelas pessoas. E escreve uma pedra angular e escreve amor. Mas aqui ainda não achei o lugar onde ele escreve a vitória no amor no quartinho, no amor divino no quartinho, mas depois nós podemos conseguir para outra ocasião, porque foi um escrito dele. Veja se há ali onde diz uma grande porção do céu te espera. Eu acredito que nesse extrato pode ser que esteja. Tem tomado. Vamos ver a 464. Esta era. Porque tu escolheste. Essa é na página 54, parágrafo 464. Porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, mas você andou na sua própria escolha. Agora aqui, agora este homem, agora observe como está escrito. Você pode ver que está escrito em umas palavras estrangeiras. Você escolheu a decisão correta e precisa, e é do meu jeito. E ele é o meu guia. Deus abençoado. Ele é o meu guia. Ele disse, por causa desta importante decisão, uma grande porção do céu espera por você. Ele nunca tinha ouvido falar da visão. Veja, você se lembra da visão? Uma enorme porção do céu espera por você. Que decisão gloriosa você tomou, vê? Isso em si. Agora aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isto em si é o que... Parêntese grande ao redor disso. Grandes parênteses ao redor. Que dará e trará a tremenda vitória no amor divino. Não sei o que isso significa. Isso vai acontecer. Talvez na pequena tenda. E escreve 12 por 20. E escreve uma pedra angular. E escreve amor. Talvez na pequena tenda, um desses dias, assentada lá atrás, ou seja, colocada ali. Ele fará isso conhecido. E escreve carpa pequena igual amor divino.
Mas veja, eu não lembro se nós tínhamos lido assim. Veja como ali ele identifica o lugar como uma carpa pequena. Ali embaixo também escreve a pequena carta, a tremenda vitória no amor divino. Ou seja, ele escreve abaixo. Já tínhamos, e eu já tinha lido, mas cada vez que nós revisamos, é algo tão glorioso. O que Deus está nos dando nesse tempo e ver e viver no tempo, fazer parte de toda essa escritura sendo cumprida, materializada, vivificada, sendo cumprida no nosso meio. Não tem palavras para agradecer a Deus, enquanto tantos seres humanos de todas as eras, de todos os tempos, que nós estejamos apalpando, sentindo o que nosso irmão Branham disse. Ele falou: se eu estender a mão, eu seguro, e ele não pôde. E nós podemos vê-lo, podemos senti-lo, apalpá-lo, podemos até fazer parte disso. E você vai dizer: como que eu vou fazer parte disso? Porque você é parte desta grande teofania. Portanto, tudo que Deus vai estar fazendo ali, nesse momento onde vai acontecer a ressurreição, aí vamos funcionar com esta coluna de fogo. Por isso ele nos dizia: quando essa apertura ou essa perseguição venha, não te assuste, tem uma luz, vê? Tudo desemboca em Deus, na luz, no Shekinah, na coluna de fogo, a qual vamos entrar, e Ele vai nos raptar, vai nos levar assim, rumo à ceia das bodas do Cordeiro, o mistério da transformação e o arrebatamento dos eleitos de Deus, ou seja, de você e de mim. Ou seja, que podemos com propriedade nos identificar conosco, os eleitos de Deus. Nos coloquemos de pé, por favor, e assim deixamos nesse tema o mistério da transformação e o arrebatamento dos eleitos de Deus ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.